Davi Mateus. Gente, eu queria começar aqui trazendo uma fala que já falei no início do programa, primavera chegando, e nós precisamos entender que as crianças são sementes que a gente precisa cuidar para que elas cresçam de maneira saudável. Estou com um livro aqui que comecei a ler e terminei ontem, quero indicar para vocês, chamado O Papai é Neuro, um livro de um neuropediatra que traz algumas dicas do ponto de vista cerebral e do ponto de vista da maturação da criança física e cognitiva, dicas muito importantes para a gente poder cuidar melhor das nossas crianças. E quero destacar aqui uma frase do livro, que ele fala o seguinte: olha, se você ainda não conseguiu compreender a importância do tempo de plantar, não vai entender que chegará o dia de colher. E aí, nesse capítulo, ele fala o seguinte: olha, você irá colher se semear, cuidar e esperar. Quando a gente trabalha com crianças, quando a gente cuida de crianças, nós também precisamos saber esperar, porque a gente gosta de resultado rápido. A gente quer ensinar hoje e quer que a criança já obedeça hoje ainda, né? A gente quer ensinar e quer que no dia seguinte a criança não cometa o mesmo erro que cometeu hoje. E isso não funciona. As crianças têm o seu tempo. Também tem sido muito importante estudar e aprender que esse tempo também tem a ver com o desenvolvimento do cérebro. Por isso, nós precisamos de paciência e nós precisamos saber esperar. Rafa, coloca aí para mim, por favor, o nosso slide. Pois é, continuando aí falando sobre esse solo que a gente precisa cuidar, olha só o que a Philippa Perry, que é a britânica, disse. Dependendo do que fazemos com o solo, a planta cresce ou morre. Então, se as crianças são essa nossa semente, a gente tem que ter cuidado para fazer com que ela cresça e não morra. E hoje eu quero, então, pensar com vocês nesse tema aí. Nós precisamos ajudar as crianças a olhar o lado positivo. E como a gente pode fazer isso? Nós precisamos elogiar aquilo que eles fazem de bom, porque é muito natural em nós que a gente repreenda o comportamento negativo e aponte todo o tempo. E quando a criança faz uma coisa boa, a gente costuma dizer: não fez mais do que a sua obrigação. Ah, mas é isso mesmo que você tem que fazer. Com isso, a gente acaba só fortalecendo aquilo de negativo que a criança faz. Quando a gente elogia aquilo de bom que ela faz, por menor que seja para nós, que para ela pode não ser menor, nós estamos contribuindo para que ela se perceba capaz, para que ela entenda que, apesar dos comportamentos ruins, há coisas positivas que ela faz. Então, isso é muito importante. Nós precisamos elogiar e valorizar aquilo que as crianças fazem de bom. Na escola que eu trabalho, eu escutei de um responsável, no dia que a sua criança se comportou bem, depois de um longo período se comportando mal, o pai falou para aquela criança: mas não pode ser só hoje, tem que ser todo dia. Ou seja, numa semana em que ele conseguiu evoluir, aquilo não foi valorizado. Então, muito cuidado. Vamos elogiar e vamos valorizar aquilo de bom que as crianças fazem. A segunda coisa que eu quero trazer como dica é o seguinte: diante de um comportamento ruim, valorize a boa intenção e aponte alternativas. Isso é muito importante porque as crianças, às vezes, têm um comportamento ruim, mas a intenção dela foi boa. Por exemplo, vamos imaginar aqui que a criança ela quisesse acordar um irmão que estava dormindo. Mas, para fazer isso, ela deu um empurrão, o irmão caiu da cama e aí começou uma briga. A gente vai, num primeiro momento, se não tomar cuidado, chegar para essa criança e dizer:
você não pode empurrar o seu irmão, você não pode fazer isso. Nós, então, precisamos tentar agir da seguinte maneira. Olha só, você empurrou o seu irmão, qual foi a sua intenção? A sua intenção foi acordar o seu irmão porque ele estava atrasado. Olha, que legal, é uma boa intenção, mas quais são as outras possibilidades que você teria para fazer isso? Você não podia fazer um carinho, dar um cutucãozinho, me chamar para que eu fosse lá te ajudar a acordar o seu irmão? Gente, isso pode parecer uma coisa pequena, mas na verdade são as pequenas coisas que fazem grande diferença na nossa vida, se a gente parar para pensar. E quando a gente faz isso, a gente então está valorizando a intenção e não focando no comportamento ruim. Então, isso é muito importante. Valorize a boa intenção. E quando as crianças forem menores, nós é que precisamos dar as alternativas. Olha, você podia ter feito isso e aquilo. Quando a criança vai crescendo, a gente pode perguntar: o que você poderia ter feito de maneira diferente? Como você acha que a gente poderia ter resolvido essa questão de outra forma? Isso, então, é muito, muito importante. Diante de um comportamento ruim, valorize a boa intenção e aponte alternativas. E, por último, ajude o seu filho a olhar o lado bom das coisas e das pessoas. Porque, às vezes, a gente fala tanto mal dos outros, chega da igreja falando de quem cantou, do pastor, e disso e daquilo, e vem alguém na televisão, a gente critica a roupa. E aí, a gente está ensinando os nossos filhos a olharem as pessoas e a vida apenas naquilo que há de ruim. Gente, problema todo mundo tem. Então, nós precisamos ensinar as nossas crianças, e aí será pelo nosso exemplo, não por aquilo que a gente fala, a olhar o lado bom, o lado da esperança e da alegria da vida. A vida, nós sabemos, não é fácil, mas a gente pode olhar os lírios do campo, olhar os pássaros e ver que Deus cuida deles e que Ele também vai cuidar de nós. Então, nós podemos ensinar pelo nosso exemplo as crianças a olharem o lado bom das coisas e o lado bom das pessoas. E muitas vezes elas não fazem isso porque estão reproduzindo aquilo que a gente, sem perceber, está falando perto dela todo o tempo. Então, se você deseja ajudar o seu filho a olhar o lado bom da vida, cuidado com aquilo que você diz perto dele. Preste atenção se você não está sendo um mau exemplo. Gente, então é isso. Que Deus te abençoe e me abençoe nesse tempo de espera, nesse tempo de cuidado, nesse tempo de regar essa semente, e esse cuidado é diário, e nós precisamos de paciência, persistência e sabedoria, e Deus pode nos dar tudo isso, que Ele renove tudo isso na sua vida para que você cuide da sua criança. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.